Olá! Nesse primeiro capítulo, eu quero falar com você sobre os conceitos gerais de iluminação para você entender a diferença entre a iluminação LED e a iluminação convencional. Mas antes da gente começar, se você tiver interesse em dar continuidade, clica no sininho aqui para receber mais notificações sobre os próximos vídeos e faz a sua inscrição no nosso canal. Assim você vai estar sempre atualizado e sempre recebendo a informação das novas aulas, das novas dicas e dos novos cursos que a gente está oferecendo aí. Essas aulas são gratuitas, eu não estou cobrando nada por isso, é apenas uma transferência de conhecimento e a minha intenção aqui é colaborar com o entendimento da iluminação, ok? Então vamos iniciar com os conceitos básicos. Primeiramente, eu gostaria de falar sobre a definição de radiação. A definição de radiação é a energia que se propaga em formas de ondas eletromagnéticas a uma velocidade da luz de 300 mil km por segundo. A fórmula dessa radiação é C igual a lambda vezes F, onde lambda é o nosso comprimento de onda e F é a frequência em hertz da nossa rede, certo? Próximo passo é o fluxo luminoso. Quem é o fluxo luminoso? É a potência emitida ou recebida em uma forma de radiação que é medida em watts em um corpo receptor ou corpo emissor. E finalmente, o que é a luz? A luz é uma radiação que produz uma sensação visual, uma sensibilização no corpo receptor daquela iluminação. Quem é o seu corpo receptor? No caso do ser humano, são os olhos. No caso do seu aparelho de ar-condicionado, por exemplo, ele tem ali um receptorzinho que recebe aquele espectro infravermelho do seu controle. Então, o seu controle é uma fonte de emissão e aquele receptor que está ali no seu ar-condicionado é uma fonte de recepção. É através deles que eles se comunicam. Então, você tem inúmeros exemplos de comunicação que são feitas por radiação eletromagnética. É o seu portão, é o seu controle eletrônico do seu jogo, é o seu ar-condicionado. Todos eles são controles que usam a emissão infravermelha para comunicação. E ela não é sensível aos olhos humanos, tá certo? Continuando. O visível da iluminação no corpo receptor, que é o do ser humano, os olhos, ele varia numa faixa de 380 a 400 nanômetros e vai até 760 e 780 nanômetros. Esse é o espectro da luz visível para o ser humano, tá certo? Continuando ainda, você vai ter diversos comprimentos de onda dentro desse espectro. Então essa faixa está dividida entre o violeta, o azul, o verde, o amarelo, o laranja e o vermelho. Essas são as diferentes comprimentos de onda, as diferentes faixas dentro desse espectro da luz visível aos olhos humanos. Ok? Continuando, nós temos o espectro invisível. Quem é o espectro invisível? É a luz infravermelha, que está situada acima do vermelho, de 800 até 1000 nanômetros, e o ultravioleta, abaixo do violeta, que varia de 100 até 400 nanômetros. Essas definições são definições da BNT, tá certo? Continuando, nós temos a definição da eficácia. A eficácia é a razão entre o fluxo luminoso e o fluxo radiante, mas não confundir a eficácia com a eficiência de uma lâmpada. São coisas distintas, tá certo? Continuando, nós temos a intensidade. A intensidade é a razão entre o fluxo luminoso e um ângulo sólido cujo eixo é a direção considerada tendendo a zero. A sua medida é feita em candelas, ok? Continuando ainda, nós vamos ter a definição de
iluminamento e iluminação. A iluminação é a razão entre o fluxo recebido em um ponto de uma superfície medida em lux. E o que é o lux? O lux é a medida de 1 lumen por metro quadrado. Então esse é o nível de iluminação definido como 1 lux, tá certo? A iluminância ou iluminamento de um local de trabalho geralmente é definida pelo nível de iluminamento que você deseja, numa altura de trabalho de 70 centímetros. Geralmente esse é o plano de trabalho que é considerado em geral para os escritórios, para as áreas de produção. Então você vai medir aqueles lux, aquela quantidade de lux nessa altura. Então quando você faz lá um projeto que você determina, o local precisa de 300 lux, por exemplo. Esses 300 lux vão ser medidos na altura do plano de trabalho, não no piso, não no chão. O chão pode ser menor. E quando você define o nível de iluminação, de iluminamento de um corredor, por exemplo, que é um trânsito, naturalmente a altura do plano de trabalho é no piso. Então você vai definir o nível de iluminação que você quer no piso, que é para que as pessoas possam enxergar o trajeto. Numa escada, o plano de trabalho são os degraus. Então você vai buscar um nível de iluminamento naquele degrau. E aí entra aquele conceito. Qual é o nível de iluminação que eu preciso? Bom, a pessoa tem que enxergar o piso, mas ela não precisa necessariamente enxergar as paredes. Então você vai colocar ali um nível de iluminamento, por exemplo, de 20 lux no piso, mas para você conseguir isso, se a sua luminária está no teto, você vai usar uma grande quantidade de energia, né, de luz, energia luminosa, para poder alcançar aqueles 20 lux no nível do piso. Bom, por isso que a gente usa luminária de rodapé, porque é uma luminária ali de 1, 2 ou 3 watts, né, em LED, que te dá esse recurso no nível do plano de trabalho que você precisa. Eu não preciso da iluminação de teto para fazer a iluminação de piso num local de trânsito. Então, no local de trânsito, o plano de trabalho, como ele é muito abaixo, você vai buscar aparelhos de iluminação que estão próximos ao plano de trabalho. No caso de um escritório, ou de uma cozinha, de uma área de preparo, que o plano de trabalho está nos 70 a 80 centímetros, aí você já vai buscar os aparelhos de iluminação de teto ou pendentes, que trazem iluminação mais próximas para aquele plano de trabalho. Tá certo? Continuando, a definição de iluminamento é o fluxo luminoso dividido pela área, vezes o rendimento, vezes a depreciação. Então você vai ter um fluxo emitido por aquele aparelho, que você vai escolher um aparelho com uma potência, ele vai te dar aí no catálogo do fabricante aquele nível de fluxo que ele emite, você vai dividir pela área e vai multiplicar isso pelo rendimento, geralmente abaixo de 100%, claro, e a depreciação do local, que envolve a manutenção, envolve a limpeza, a conservação, diversos outros fatores que fazem com que aquele nível seja reduzido. Essa é uma fórmula básica simplória. Existem inúmeros softwares no mercado que fazem esse cálculo por área distribuída ou de forma pontual, considerando todos esses parâmetros que você está alimentando através de uma luminária, de um fluxo ou de um aparelho que você escolheu. Então, os diversos fabricantes que você tem hoje no mercado disponibilizam curvas de iluminamento padronizadas internacionalmente com as suas faixas de rendimento e depreciação do aparelho de iluminação, para que você possa fazer o correto dimensionamento, né, que a iluminação fique de forma adequada. Tá certo? Então vamos lá, dando continuidade aí. Agora, nós vamos falar um pouquinho sobre a definição do que é um corpo condutor, que é um material que sustenta um grande fluxo de carga ao ser aplicado uma fonte em seus terminais, uma fonte de energia de capacidade limitada. E o que é um material isolante? Um material isolante é aquele que tem baixa condutividade quando tem uma fonte de tensão aplicada nos seus terminais. E o que é o semicondutor? Bom, o semicondutor é um material que transita entre essas duas situações. Ora ele é condutor, ora ele é um isolante. Então ele trabalha entre esses dois materiais. Tá certo? Continuando aqui, nós vamos ter agora quais são as diferenças entre as lâmpadas convencionais e as lâmpadas LED. Vamos falar um pouquinho do LED. Vamos começar por ele para entender melhor como que é o funcionamento.
Qual é a definição de um LED? O LED é um dispositivo eletrônico formado por materiais semicondutores, que a gente acabou de falar um pouquinho sobre ele. Ele opera numa faixa de tensão bem limitada, ele opera como uma chave. Ele tem uma capacidade de conduzir corrente em um sentido único, que é o que nós chamamos de polarização direta. E naquela tensão emitida na polarização direta, ele opera como se fosse um curto-circuito. Ele transmite energia de forma plena, sem restrição. E na polarização reversa, que é fora daquele limite, ele opera como uma chave aberta, ele não transmite energia de forma nenhuma, certo? Bom, o LED é um dispositivo eletrônico formado por materiais intrínsecos. Né? E o que são os materiais intrínsecos? Bom, o material semicondutor intrínseco é um material que é refinado de acordo com as melhores tecnologias que nós temos hoje para retirar suas impurezas, para deixar ele na melhor capacidade, na melhor composição possível que você tem no mercado. Tá? E aí nós temos a eletroluminescência, que é o que? A emissão da luz quando uma fonte de tensão é aplicada nesse material semicondutor. Então, quando esse material recebe uma fonte de tensão, ele emite luz. Como que é esse processo de emissão de luz? O processo de emissão de luz, ele ocorre no LED próximo da junção dos materiais onde existem lacunas e elétrons livres, naquela composição dentro do diodo. E aí o que vai acontecer ali? Para que haja uma recombinação daqueles elétrons livres que estão ali naquela junção de lacuna, para que eles sejam recombinados, eles necessitam transferir energia para a estrutura. Então, o elétron, quando ele está mais distante do átomo, ele tem um potencial energético maior, de maior transferência de energia do que o elétron que está ligado ao átomo. Então, esses elétrons livres que estão ali naquela lacuna, para eles se transferirem, se recombinarem, eles emitem energia. A maior parte dessa energia é emitida em forma de calor ou em forma de luz, em fótons. Então, de acordo com o tipo de material base que é usado na fabricação do diodo, você vai ter a emissão de calor ou vai ter a emissão de luz. O diodo hoje ele é uma parte integrante da maioria das tecnologias eletroeletrônicas que nós temos, não por emissão de luz, mas existem composições de materiais eletrônicos que não emitem luz, mas que operam nessa faixa de transição. E a combinação desses elementos é que produz aqueles circuitos eletrônicos extremamente complexos que operam com diferentes funções e fazem com diferentes funções dessa emissão de portas, de chaves que abrem e fecham de acordo com a tensão. No caso do diodo emissor de luz, que é o LED, nós utilizamos a capacidade daquele material de emitir luz, de emitir fótons, tá certo? Bom, os materiais que mais emitem luz de forma significativa é o fosfeto de galho e o fosfeto arseneto de galho. Esses dois materiais, composições básicas dos diodos emissores de luz, dos LEDs, são os que emitem luz em maior quantidade e calor praticamente insignificante. Outros materiais já emitem calor de forma mais significativa e pouca iluminação. Então, a composição dos diodos basicamente é feita pelo fosfeto de galho e fosfeto arseneto de galho, que são dois materiais com grande capacidade de luminescência. Tá bom? Continuando, nós vamos entrar então na diferença do que é uma iluminação convencional. Nós temos a iluminação convencional, ela é formada por lâmpadas de filamento. Essas lâmpadas não são mais fabricadas, tá? Porque elas têm uma eficiência muito baixa. Mas qual era o princípio de funcionamento? Era um filamento de tungstênio que recebia fonte de tensão nos seus terminais, era aquecido ao rubro, e o aquecimento dele ao rubro produz energia luminosa. Mas ele também produzia calor. O tungstênio é um material que tem ponto de fusão muito elevado, então ele suporta uma carga de energia muito grande sem se romper. Por isso ele emitia luz muito facilmente, mas consumia muita energia e gerava muito calor. Então ele era uma iluminação de baixo rendimento.
Hoje em dia ela já não é mais fabricada, não é mais permitida a fabricação, com exceção daquelas lâmpadas de filamento que são utilizadas para fins decorativos. Nós temos inúmeras lâmpadas de filamentos ornamentais hoje que cumprem funções decorativas, não de iluminação, tá certo? Bom, a iluminação fluorescente, ela trabalha no princípio da descarga elétrica dentro de um tubo de vidro que tem nas suas paredes revestida com material fotoluminescente e um gás no seu interior. Quando os terminais dessa lâmpada recebem uma fonte de tensão, os elétrons que migram de uma fonte na outra, de um terminal no outro, se chocam com o gás e se projetam nas paredes do tubo, gerando a fluorescência. Então, a iluminação do tipo fluorescente, ela trabalha com uma descarga elétrica, ela já tem um rendimento bem melhor do que a lâmpada convencional, mas ainda abaixo do LED. Então, a lâmpada fluorescente é uma resposta à evolução das tecnologias de iluminação depois da lâmpada de filamento, que já foi abandonada, já não é mais produzida. E a lâmpada LED é a sequência da lâmpada fluorescente, que é o uso daquele diodo, né, emissor de luz, para produzir energia luminosa com baixíssima produção de calor, tá certo? Bom, aí nós vamos entrar numa diferença entre uma lâmpada, por exemplo, de 60 watts, 40 watts, 100 watts, que era uma lâmpada convencional, para um LED. O LEDzinho é uma peça eletrônica minúscula, bem pequenininha, limitada a uma fonte de tensão bem baixa e com uma capacidade de emissão de luz bem baixa. Bom, mas como que a gente faz, então, para obter uma grande quantidade de energia? Aí nós entramos nas associações dos LEDs, tá certo? A associação dos LEDs, ela é feita com base no conhecimento, na montagem daqueles pequenos dispositivos em placas de silício, onde os seus terminais de polarização são devidamente conectados e você vai ter 2 terminais de energia para você fazer a ligação da sua fonte. Então você pega uma lâmpada que a gente vê hoje, uma lâmpada bulbo, que é LED, você fala uma lâmpada bulbo, mas na verdade ela é LED. Porque se você tirar aquela capinha plástica dela, ali dentro você tem uma chapinha de silício bem pequenininha, com alguns LEDs espetados ali, que eles estão eletronicamente conectados. E quando você aplica uma fonte de tensão, aquele conjuntinho de LED emite fonte luminosa numa determinada potência luminosa, não a potência de energia, né, de corrente, é uma potência luminosa. Então, quando você quer uma lâmpada LED de maior capacidade, mais associação de LEDs você vai fazer naquela plaquinha de silício para você conseguir obter uma equivalência. Bom, você vai ter projetores de 50, 100, 60 watts de campo de futebol que tem uma quantidade enorme de LEDs conectados e dão um nível de iluminação fantástico. Só que todos eles, embora tenham uma grande quantidade de energia envolvida, eles são de altíssimo rendimento, então eles produzem praticamente zero de calor e consomem uma corrente elétrica baixíssima. Essa é a diferença entre a lâmpada mais antiga de filamento e a LED. A LED, por mais que você fornecesse energia para ela, ela explode, ela queima, porque não adianta você querer dar mais energia para ela, ela não recebe, ela é limitada à capacidade daquele filamento de tungstênio de se aquecer ao rubro e produzir calor e energia luminosa. Então, esses são os 2 funcionamentos, as 2 diferenças. O LED, você faz uma associação e consegue maiores potências luminosas. Já a iluminação por filamento, não. Você tem que trocar o filamento ou acrescentar outras lâmpadas. Mas lembrando sempre que era um baixo rendimento. A iluminação LED ela tem alta eficiência. A convencional de filamento tem baixa eficiência e alto consumo. E o LED é o oposto. A fluorescente fica ali no meio do caminho, né? Foi uma tecnologia desenvolvida aí no meio do caminho, mas rapidamente a gente evoluiu para a iluminação do tipo LED, tá certo? Bom, o que a gente precisa pensar em termos da iluminação LED, da lâmpada LED, falando dela propriamente dita? Como você viu naquela fórmula lá no começo, o comprimento de onda multiplicado pela frequência vai dar o espectro da luz ali, vai dar aquela velocidade da luz. Então, se você varia a frequência com que aqueles terminais do LED
estão sujeitos naquela fonte de tensão, obrigatoriamente você está variando o comprimento de onda que aquele LED está emitindo. Bom, você vai lembrar também que eu te mostrei que o espectro visível tem uma faixa ali grande de variação dos comprimentos de onda. Então, quando você quer mudar a cor de um LED, é fácil. Você muda a frequência dele, você muda o comprimento de onda. Mudou o comprimento de onda, aquela radiação que sensibiliza o corpo receptor muda de cor. É isso que faz com que você tenha os LEDs decorativos hoje com controle remoto, que usa o espectro infravermelho para se comunicar com a lâmpada, e você muda facilmente a cor de uma lâmpada para azul, amarelo, verde, seja lá o que for, tá certo? Nós temos ainda nos carros, hoje você vai ver que a iluminação LED dos carros, do farol dos carros, antigamente a gente tinha aquele farol segmentado, né? O vermelho, o amarelo e o branco. O vermelho é a luz de freio, o amarelo é o pisca, e o branco é a luz de ré. Hoje em dia, nós não temos mais isso.